Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com que? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Ô Victor, você tá comigo mais uma vez. E a gente tem mais uma parceiro com a gente hoje, mais uma pessoa pegando as trilhas vastas das nossas mentes. Oh, quem é com a gente aqui, Victor? Opa, hoje a gente está aqui com o grande João Silveira para trocar uma ideia além das provas de trilha, né, João? E vamos aí, vamos seguir junto. Oh, Pô, seja legal. bem-vindo, João. Seja bem-vindo. Eu estou muito animado a explorar Deus me livre, corpo seco, e esse assunto essa aí, eu vou colocar no título. Viva desafios alternativos. Eu quero explorar a sua mente muito com isso, João. Seja bem-vindo no outro lado. Legal demais. Ó, super feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, né, de passar de ouvinte, né, e um dos seguidores aí do outro lado, agora para participar como entrevistado, não entrevistado, esse bate-papo aqui com vocês. Então, é uma honra mesmo, ainda mais com o Vitor também, que eu admiro demais. É, vou Hoje eu estou aqui no privilégio total, né? Com duas pessoas que eu admiro muito aqui, como atletas e como pessoas. Então, legal, obrigado aí pela oportunidade. Normal. Quero começar. Ano passado, o Victor e eu, nós dois participaram a gente participou na Deus Me Livre. Quem está ouvindo, talvez essa audiência do outro lado conhece Deus Me Livre, mas para quem não conhece, e até para quem conhece toda a história, eu acho que seria difícil, porque acho que cada vez eu vou ouvindo a história do Deus Me Livre, o que é, ou as coisas por voltas, a lenda atrás. Eu vou aprendendo alguma coisa mais. Então, fala para a gente, o que é Deus me livre? O que se fala para pessoas quando eles te perguntam isso? Bom, Roger, tem assim, se for para ser resumido, a gente pode falar, o Desafio Deus Me Livre é uma brincadeira séria, né? São 40 atletas, para quem contando o básico, para quem não conhece, são 40 atletas que se reúnem uma vez por ano, 20 atletas feminino, 20 masculino, para disputar, né, numa brincadeira, confraternização, mas competição, porque quando junta essa turma não tem muito brincadeira, né? Todo mundo ali quer fazer o resultado, quer vencer, enfim. E na trilha do Deus Me Livre, que é uma trilha clássica aqui do trail, eu acho que dá para dizer brasileiro, mas pelo menos da Serra da Mantiqueira, porque fica em São Bento do Sapucaí, que é uma cidade que está ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais. É uma trilha clássica, a Indomit passa ali, e outras provas já passaram no passado. No passado também utilizaram essa trilha. E são 1.300 metros o trajeto, só 1.300 metros, com 350 metros de desnível, com três terrenos predominantes, sim, são três terrenos diferentes, um pouco diferentes. Um terço da trilha é uma rampa, outro terço o segundo terço é um pasto, e o terceiro terço final, que é o mais difícil, o mais longo, a gente chama de Pedras Soltas da Solidão, é o nome do segmento, que é o mais complicadinho de todos. Qual que é a brincadeira? A brincadeira é o seguinte: qual atleta consegue fazer esse trajeto no menor tempo possível? Ao final da manhã, né, porque é uma manhã de competição ali, ao final da manhã, depois de três baterias e de uma mecânica que existe ali que também faz parte da estratégia, faz parte um pouco das pegadinhas que estão ali por volta do desafio. Ao final de três baterias, a última bateria é um duelo, daí os dois melhores tempos da manhã é, disparam para ver quem consegue ser o vencedor. O vencedor tem como premiação uma placa no início da trilha, existe um totem de madeira, de aproximadamente ali 2 metros, 1,90 m de altura, onde vão pregadas, fixadas ali, placas de
a cada ano, com o nome do atleta vencedor daquele ano e a sua marca, o melhor tempo, né? O tempo que ele fez naquele ano que o tornou vencedor daquela edição. Isso vai ficar para sempre. Nós já estamos entrando na 5ª edição do desafio, agora no próximo dia 30 de março. Então, desde a primeira edição, foi 2020, estão lá as placas com os nomes dos atletas e os tempos. Então, isso fica para sempre. Nós temos ali digamos, para a eternidade, como nós chamamos quem venceu um dos anos. Ele é eterno, ele está eternizado na trilha, né? E temos os guardiões, que são os melhores tempos de todas as edições. Então, no masculino é o João Luiz, de Passa Quatro, no feminino a Lúcia Magalhães, que conseguiu também fazer o melhor tempo de todas as edições até hoje e ainda ninguém conseguiu bater. Então, basicamente é isso. Agora, a gente pode explorar também o que vem antes disso, que é a mitologia do desafio, né? Ô, João, antes da mitologia, que é uma parte que me interessa muito, né? Também, né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas antes eu só quero fazer uma constatação para você, cara. Nos últimos 2 anos, e agora tá indo já para 2 anos e meio, foi a única prova que eu corri, cara. Foi Deus me livre. Queria dizer só mesmo, cara, porque, né, a gente discute muito sobre isso, vamos discutir mais, mas, né, eu treino atletas que estão competindo direto nas provas principais, não me oponho, não é esse o ponto, mas pro Vitor, pessoalmente, cara, hoje eu fiz um rolê aqui no quintal de casa muito mais legal do que qualquer prova pode oferecer, né, então vai ali pro meu gosto, pro meu perfil e assim por diante, né. Mas, João, você falou aí você falou da premiação, como que é, né? Antes de você falar da mitologia, fala da inscrição. É muito cara a inscrição? Olha, a inscrição, Vitor, ela é cara, sim, ela é cara. Porque primeiro você conseguir chegar no momento da inscrição já é complicado, porque você não consegue simplesmente acessar um site e colocar seus dados e fazer uma inscrição. Existe todo um processo por trás disso, com a anuência lá do seu Beja, que é o quem dá a palavra final, né? Que está lá, inclusive, no Instagram do desafio, que não adianta você ser recordista do segmento, ou ter lá tempos maravilhosos, conquistas fantásticas, e não dar um bom dia na trilha, né? Então, e muitas vezes o pessoal não entende muito isso, assim, o conceito, mas é um conceito tão simples que às vezes parece complicado. Mas e nós temos, assim, tem alguns casos, lógico que eu não vou falar o nome, de atletas que foram lá e fizeram tempos quase iguais. Teve até um caso que ele fez abaixo do tempo recordista. E foi dar um carteiraço, olha, eu tenho que entrar, tal. Então, já começa errado, né? Então, ali já não vai conseguir entrar. Então, tem que ter esse perfil que é desde a primeira conversa com o seu Beja, na madrugada de São Bento, lá treinando numa das trilhas que a gente encontrou com ele. Desde a primeira conversa, existe um perfil traçado de quem pode, não é que pode, mas que deve ser convidado para participar da brincadeira. E esse perfil a gente vai seguir para sempre. Vai ser isso aí, nós vamos seguir sempre esse perfil. Por isso que você foi convidado, por isso que o Roger foi convidado também. Então, eu acredito, assim, pelo menos até hoje, nunca ouvi nada diferente. Os atletas que vão, até hoje, confirmam isso. A galera que está lá tem esse mesmo pensamento, essa mesma vibe aí, e tá dentro, comunga dos mesmos ideais, assim, claro, variações, mas a ideia de estar ali, de ser feliz ali, porque está no lugar, na montanha, está na trilha. As últimas 3 edições, Vitor, você sabe disso, o Roger sabe disso também. Pô, choveram demais, cara. A gente fez toda a brincadeira debaixo de chuva e tava todo mundo. Nós postamos até um vídeo agora, uns dias atrás. O sorriso lá, todo mundo rindo e sorrindo o tempo todo, assim. Era felicidade mesmo de estar ali, né? E aí, quando consegue chegar no ponto de conseguiu estar lá, tá na lista dos atletas que vão participar, tem a inscrição, que é cara. E esse ano ela aumentou de preço, tá? Só para até uma informação nova aí que eu estou passando. Gente, rápido, rápido, rápido. Antes de voltar para nosso bate-papo com o João,
Uma pergunta, você está gostando do outro lado? Você gosta o bate-papo por aqui? Então, 3 jeitos você pode apoiar nosso trabalho aqui no outro lado. Primeiro, só dá um likezinho. Você nem tem que pegar nada, você só mostra um pouquinho de amor. Um pouquinho de amor, é só isso. Segundo jeito, você pode compartilhar. Pode compartilhar com um amigo, manda uma mensagem, fala, oi, eu acho que você vai gostar dessa coisa do Deus me livre, corpo seco, essas provas alternativas, essa vida na trilha. Dá uma olhada aqui no outro lado. E o terceiro jeito, gente, é pelo Houseway. Houseway é uma empresa brasileira. Então, por que estou falando sobre a empresa aqui? O outro lado tem pouca coisa de monetizar esse trabalho. Mas, gente, eu estou ficando mais velho, 43 anos, e é uma coisa como atleta com 43 anos, eu estou vendo, nossa, eu preciso mais proteína. Uma grande mudança eu fiz esses últimos anos. Eu estou prestando muito mais atenção com isso. E, gente, é difícil pegar todo um jeito natural, o jeito que eu gosto de fazer tudo, o jeito, ai, comendo muito proteína todo dia. E entrou o Houseway para mim. Eu comecei a tomar o whey protein deles e primeiro o brasileiro, segundo eles faz força de ser um produto mais limpo, mais puro, mais perto com a proteína natural que se precisa no seu corpo. Então, gente, pode ir lá no Houseway e colocar o código, o cupom, se você acha que isso é importante para a sua jornada com saúde, joga o código o outro lado, só uma palavra, o outro lado, e você vai receber um desconto de 10%. E além disso, a gente boa lá na Houseway vai apoiar ainda mais o podcast. Então, um jeito você pode receber os produtos brasileiros que você precisa de qualquer jeito, se isso faz parte da sua jornada com saúde, é um jeito você pode apoiar o outro lado também. Eu tô gostando demais, eles têm um sabor paçoca, é bom demais. Ou pega aquela caixa, eles têm com vários sachês com sabores diferentes. Eles têm tantos sabores. Nossa, gente, é gostoso demais. Eu gosto de misturar no meu iogurte que eu faço em casa ou eu jogo no meu cafezinho. Mas, gente, vai lá e vamos lá voltar para esse bate-papo com o João. E eu vou voltar em breve com mais notícias. Por orientação do seu Beja, que está com o mesmo preço desde 2020, a inscrição do desafio, já estava na hora de aumentar um pouquinho. Então, esse ano aumentou. Então, assim, a inscrição, o atleta tem que chegar no domingo de manhã, 6 e pouca da manhã, e entregar a inscrição. O pagamento é feito no local, na hora da chegada, né? Ele tem que pagar. O pagamento é um pé de moleque da venda do Zé Félix, tá? Não pode ser outro pé de moleque. Tem que ser o pé de moleque do Zé Félix, que é uma venda tradicional ali do Paiol Grande, que é das antigas mesmo, quem já conhece, quem já teve, ou quem, sei lá, vive no interior, sabe aquelas vendinhas bem antigas que tem secos e molhados, tem de tudo lá, é isso aí. A broa de milho do Seu Vicente, que é tradicional também, né? É super tradicional e gostosa demais. Ela é uma broa de milho assada na folha de bananeira, que é um produto típico também de São Bento, né? Que produz muita banana e tal. O pessoal faz o uso da casca de banana para vários fins, mas esse ele assa na casca de banana. E esse ano agora teve, por solicitação do seu Beja, que gosta muito, ele solicitou que cada atleta inscrito ele leve 3 coxinhas da rodoviária, que é uma coxinha tradicional também da rodoviária de São Bento Sapucaí. Ela é maravilhosa, essa coxinha. Ele pediu que fosse levado 3 coxinhas da rodoviária de São Bento Sapucaí, que não tem como ela é um cara assim, é um ponto turístico da cidade de São Bento, é a coxinha da rodoviária. Então, 3 coxinhas. E assim, o importante, vocês já sabem disso, existe o sommelier da inscrição, né? Se você chegar lá com um pé de moleque que não importa quem você seja,
Pode ser o Roger, pode ser o Vitor, pode ser o Celinho, pode ser o Fantasma, pode quem for. Chegou ali, ou não está com o kit completo, ou o kit não é o correto, não vai brincar, não vai brincar. Ô, João, Para isso tem o eu tenho que perguntar uma coisa muito pessoal aqui. 2022, eu tava indo para correr em Dolomite. E, se não me engano, você me mandou uma mensagem. Essa época eu sabia, Deus me livre, eu vi falar e não sabia a história inteira. E eu não tava na meu radar. É tipo, cara, eu vou correr 80 quilômetros, pô. Que é isso? Ele tá me convidando para fazer uma competição próximo dia. Acho que eu falo assim, obrigado, mas não obrigado. E até o dia a próxima, eu corri 80 quilômetros e alguém foi tipo, não, o João falou de novo que o seu beijo, que você no evento, desafio Deus me livre. Eu tipo, puxa, eu tô dormindo, eu não vou acordar 6 horas da manhã, meu Deus. 2023, eu não estava convidado. Eu estava na castiga por causa disso. 2024, eu estava na lista. E 2024, vou falar, eu não falei nada para ninguém. Eu tratei toda a situação bem. Aquela filme de Brad Pitt, o Fight Club, o Clube de Luta. Eu nem... Até se colocou, o Roger vai participar, se colocou na Insta, eu nem respondeu para pessoas, você vai participar, tipo, eu nem sei que o Deus me livre, eu não sei nada sobre essa prova, eu não quero estragar nada de novo, eu não quero ficar na castigo de novo, mas foi isso mesmo, João, você me colocou na castigo? Foi. Porque, Agora. ô, Roger, não sou eu, né? Assim, e esse é um detalhe importante, assim, eu acho que dá a oportunidade de eu falar também. Eu apareço, alguém tem que aparecer, né? Daí acabou aparecendo eu para falar de Deus me livre, ou no dia lá para reunir a turma e passar os resultados e passar o briefing ali, acaba sendo eu. Mas poderia ser qualquer outro, porque tem uma galera lá que vocês viram, tem umas 25 pessoas que o ano todo ali estão pensando, trabalhando, ajudando, né, na organização. Então, e o seu B já exige o seguinte: pô, se o Roger foi convidado e o Roger não aceitou, o Roger vão dar um gelo nele. Bota ele na listinha aqui, ano que vem a gente não convida. Depois, né, para uma próxima edição a gente dê de novo, tal. Ou aconteceu já no passado aí do atleta ser convidado, confirmar, e depois por alguma razão ele não pôde ir. Às vezes até uma razão justa, assim, pô, vou contar o caso do Juninho. O Juninho estava confirmado e ele torceu no sábado, foi até ele ganhou a 50 da Indomit, ele torceu o pé e estava com o pé, chegou, mas ele foi domingo lá, chegou cedo, disse, João, não posso correr, mostrou o pé, beleza, ano que vem para você correr, você pode correr, você vai ter que pagar uma prenda. Mas eu tô com o pé, não. Cara, é a regra, a gente só repassa para vocês. Assim como o Zé teve que pagar prenda correndo com chapéu de palha, a Beth já teve que fazer o vigilato, alguns atletas que, por alguma razão, e às vezes o vigilato um ano não foi porque tinha chovido muito e inundado próximo de onde ele mora, ele não conseguia sair de lá. É a regra. Daí teve que pagar uma prenda no ano seguinte para poder entrar na próxima edição. Porque para isso serve o Seca Pimenteira, que a gente tem uma galera lá que são Seca Pimenteira, né? Que é a galera que tá lá, é atleta, convidado, ele vai com a roupa para correr, prontinho para correr, ele leva o kit para pagar a inscrição, só que ele não tem a vaga. Ele fica ali, secando a pimenteira. Se o atleta que está lá nos 20, ele não apareceu, ou por alguma razão, né, não vai correr, aí entra o Seca Pimenteira no lugar dele. Então, assim, isso completa o time ali. E se o Seca Pimenteira não correr, por alguma razão, porque o time todo completo correu, ele ganha a vaga no ano seguinte. Então, tem algumas. Mas tem essa. Você não. 2023 você estava de castigo mesmo.
Meu Deus. Manda um abraço para seu beija, por favor, porque e fala desculpa para mim. Eu não falei Falarei. isso, porque eu não falei nada sobre a prova. Apareceu ano passado e isso foi a primeira vez que eu falei para pessoas aí participar. Foi o mesmo dia, eu não quis estragar nada e foi bom demais, cara. Esse evento é uma vivência sensacional. A energia do percurso, a energia das pessoas, o vibe de tudo, e vou falar, sem glamour tradicional, mas todo o glamour que quem ama trilha. Quem ama correr nas trilhas, se capturar isso num evento. Fala um pouquinho sobre isso, a ideia quando você entrou em 2020 e que nessa energia a gente tem agora e está crescendo 2025. Quais coisas você planejou? Que nasceu orgânico? Fala um pouquinho sobre como você e esse grupo de 26 pessoas vai preparando o espaço para criar essa energia. Roger, eu acho que, bom, assim, essa energia, ela vem desde o início, né? Ela vem, a razão de ser do desafio, e eu sempre que eu tenho a oportunidade, assim, de falar, eu conto que acho que foi o universo conspirando para que acontecesse do jeito que aconteceu e que permanece acontecendo. Porque existiam vontades que estavam cada uma separada, cada uma no seu lado. As pessoas, eu tinha uma percepção assim, porque eu venho eu comecei a ir para a montanha muito cedo, assim, com 18 anos. Eu comecei a escalar a montanha, né? Eu fui para escalada em rocha e eu entrei, assim, os meus primeiros professores de escalada, quando eu morava no Rio Grande do Sul ainda, era uma turma da velha guarda, assim, que era do Rio Grande do Sul e de Curitiba. E era uma galera das antigas, que tinha a escalada, o montanhismo como um estilo de vida. Não era um esporte, era um estilo de vida. E antes de aprender a usar um mosquetão, a usar uma nut, usar um freio, a gente aprendia o espírito do montanhismo, da montanha, aquela coisa de dividir um pedaço, o último pedaço de chocolate, dividir uma bolacha, um ajudar o outro em qualquer situação, deixar de conquistar uma montanha para ajudar o outro escalador que está ali em dificuldades. Isso veio desde lá. Só que eu também vi, ainda morando no Rio Grande do Sul, porque eu vim para São Paulo em 96, ainda no Rio Grande do Sul, eu vi o esporte, esse esporte que eu praticava, crescer e perder a identidade, de chegar, porque eu comecei numa época que, quando você chegava na montanha, era uma comunidade que se ajudava, que se encontrava. Se você não conhecesse, já parava, trocava, começava a trocar lancha ali, escalar a mesma parede e tal. Eu vi o esporte crescer tanto a ponto de as pessoas passarem por você na trilha e já nem cumprimentar mais, assim, já sabe. O que valia mais era o equipamento mais top que o pai tinha trazido não sei da onde, a galera que tinha e os que não tinham. A gente fazia os equipamentos e a galera comprava, então meio que o pessoal comprava, achava, né, deixava meio de lado. E isso foi pro Clube Gaúcho de Montanhismo na época, isso foi perdendo a essência, né? Isso sempre me chateou muito. E quando eu parei de escalar e fui para corrida, no início, ali por 2006, que eu comecei a correr trilha, eu comecei a ver também o início de tudo, assim, começou a aparecer uma galera que não corria, ninguém corria na trilha, daqui a pouco começou a aparecer uns doidos correndo, o Valdir Joel, que já faleceu, o Miragaia, que a gente correu em 2006 lá no Serra de Santa Catarina. A gente foi começando a ver e eram sempre as mesmas pessoas, tal, começou a crescer. Só que também eu tô vendo, já de um tempo para cá, o esporte crescer muito, assim, a corrida de montanha, a corrida de trilha, crescer demais. E eu comecei a ter a mesma angústia, pô, vai acontecer a mesma coisa, né? E só que essa minha angústia era angústia de outras pessoas também, de outros corredores também que vinham já há algum tempo sentindo isso e que tinha essa angústia. E às vezes a gente tá lá numa prova, conversando, tal, uma pessoa numa chegada que você tem mais calma ali para conversar, e começa a trocar ideia e ver que tem isso. E foi numa dessas conversas, assim, de prova, na verdade nem foi numa prova, foi numa ação beneficente que a gente fez lá no interior de Minas, em Araxá, e aí conversando sobre isso, na madrugada, assim, falando,
se a gente tivesse um evento, né, que pudesse reunir a galera e não prova. Até eu reluto um pouco de chamar o desafio de prova, né? É que eu acabo chamando porque todo mundo chama, eu acabo também, mas eu falei, não é uma prova, né? Mas assim, isso foi virando. Quando a gente teve a sorte, né, que eu falei, o universo conspirando, de encontrar o seu beijo na madrugada, rolar aquela conversa sobre a Deus me livre. E por uma sorte do destino, assim, eu tenho um abrigo de montanha lá, um rancho ali no início da Deus me livre, e ele me dá essa sugestão, e vamos botar os seus amigos para correr lá, como a gente fazia antigamente e tal. Foi assim, a espoleta que faltava para explodir. Só que a razão de ser, a essência disso, ela nunca se perdeu. E as pessoas que entram com o mesmo pensamento. Então, não tem como alguém entrar, digamos, e vestir essa camisetinha que é da organização lá, o pessoal que ajuda a fazer, se não tem esse pensamento. Não tem como. As pessoas que entram são as pessoas que pensam igual. Então, por isso que eu acho que essa vibe, essa energia, ela faz parte. A gente fica, Roger, é impressionante. Quando acaba o desafio, isso, a galera, de uma forma geral, tá todo mundo esgotado. Parece que, assim, foi tão intenso aquilo, tão intenso, que é como se eu falo, como se eu tivesse feito todas as 40 subidas junto com cada atleta, e todo mundo que tá lá ajudando tem a mesma coisa, porque é muito intenso, né? E é bom demais, assim, a gente acabou, já tá morrendo de saudade, querendo fazer de novo. E todo mundo vai trabalhando, quando vai trabalhar cada detalhezinho que vai colocando ali em prática do desafio, sempre tem isso em mente, né? Mas alguém surge com uma ideia, mas não tinha que ter lá embaixo uma estrutura para os atletas? Meu, não é uma prova, não é né, não tem isso aí. Mas não tem um pódio? Tem, eu disse, tem um pódio, é o fogão a lenha lá, a mesa do fogão a lenha é o nosso pódio, pô. Tá ali, já estava feita, antes da gente ter o desafio, a gente já tinha o pódio, não sabia. Então funciona tudo isso. Eu acho que assim, essa energia se mantém porque quem entra tem esse mesmo pensamento, né? E preserva aquele ideal que veio de cada um lá no início e que foi, assim, digamos, nos colocado às claras com o bate-papo na madrugada que seu beija. E, cara, você falou um pouquinho sobre a economia local, o broa, o peixe de moleque, agora a coxinha. Um, que é uma parte ótima, porque ano passado eu tinha que fazer uma aventura pela cidade, procurando, falando, de propósito. Eu não perguntei para ninguém, porque eu não quis saber. Eu quis sair cedo, sábado da manhã, ou não, sexta-feira. Sexta-feira eu dirigi pela cidade para falar com pessoas. Cadê? Que é isso, esse bro? Não. E foi ótimo. Eu conheci tantas pessoas na região por causa disso. Uma outra coisa é os corredores local. Ano passado tinha o corredor Bobby, e ele ganhou a prova dele o dia antes da Indomity. Mas o que foi impressionante para mim, ele tinha fogo nos olhos, ele estava absurdamente focado de ganhar o desafio Deus me livre. Ele acabou no segundo lugar. João Luiz ganhou, acho que foi uma questão de segundos, né? Pode falar pode falar diretamente sobre Bobby, mas sobre o impacto na cidade mesmo e os corredores que moram lá. Sim, claro. Não, eu acho que o Bob representa muito isso, e ano passado ele fez 3 subidas, né? Ele fez as 3 subidas, porque que é um detalhe que aí o pessoal que participa sabe melhor, tal, que são 3 baterias e nem sempre os melhores tempos correm as 3 baterias. Ele pode, em algum momento, não correr as 3 baterias. Mas o Bob escolheu correr 3 baterias. Então, ele fez 3 subidas ali, fortes, realmente. E um detalhe, assim, que eu acho que chama atenção, Roger, o Bob já tem o nome dele o Bob já tem o nome dele lá, né, na placa, né? Ele foi vencedor, agora, se não me falha agora, 2023, ele venceu
Não, 2022 ele venceu, 2023 o João e 2024 o João novamente. 2023 venceu, então ele já tem o nome, mas ainda assim a vontade de superar, de conquistar, né? Isso é que também aquela história que tá lá no Instagram, que é guerreiro mesmo morto não nega a batalha. Ele tava... Vocês correram, você correu 80 quilômetros, né? O vídeo é sensacional também lá, que vocês indo pro desafio, falando, pô, minhas pernas estão moídas, eu não sei como é que eu vou correr. O Vitor falando, pois é, eu não sei se eu vou de sandália, eu vou, mas o seu Beijo falou que eu tenho que ir descalço. É sensacional aquele vídeo também, né? Tanto antes da prova quanto depois da prova também, que é muito bom. Você com o Zani voltando e falando sobre o evento também é fantástico, né? E a gente tem assim, ó, a gente tem um olhar claro, diferenciado para São Bento, né? Tem que ser, não poderia ser diferente. Então a gente busca, e esse ano especificamente a gente está fazendo um trabalho de buscar atletas do feminino em São Bento, né? Que o feminino é uma dificuldade assim maior, né? Do que o masculino, mas não só no desafio, então, mesmo em provas, tá? Você sempre tem ali quanto maior a prova, menor o número de atletas feminino em relação ao masculino, mas sempre é mais difícil. E a gente, esse ano, tá com um olhar assim, muito pro feminino em São Bento, né? E a gente está levando algumas atletas bem fortes lá e que, com certeza, isso mexe, porque o pessoal passa ali. Eu fico pensando isso, né, Roger e Vitor? O pessoal passa ali a treino, toda hora eu recebo assim uma foto, um videozinho, olha onde eu tô, tal, passa ali e vê, pô, né, instiga, mexe com a pessoa, né, pô, eu quero botar meu nome aqui também e tal, mas fora o resultado em si, ou muito além do resultado de ter o nome ali, ter participado da brincadeira, dessa energia. Pô, é uma festa acontecendo na sua cidade, é um evento acontecendo na sua cidade, que é uma energia altíssima e uma confraternização do treino. Ah, é ruim o pessoal da cidade não tá, né? Então, os atletas ali a gente tem um maior cuidado ali, um carinho, mas é claro que os critérios de cerveja são meio misteriosos, né? Nem sempre. Muitas pessoas perguntam, às vezes, sobre alguns nomes de São Bento. Pô, mas por que o fulano não corre? Aí às vezes tem que perguntar pro seu Beija mesmo, né? E tem os mistérios lá do processo seletivo dele, que às vezes nem nós entendemos. Cara, pode falar um pouquinho? Eu acho que pessoas ouvindo pegou que esse evento rola o dia depois, o grande prova, o Indomity, onde um dos provas de trilhas mais velhos que está continuando no Brasil. Acho que vai ser 11 anos esse ano, né? E pode falar a relação com isso. E acho que Victor tinha umas perguntas sobre isso também, né? A relação que você tem com a prova, até qual ponto você sente, se ia mudar a data um dia, qual tipo de relação você tem com o Indomity e a prova? Bom, a relação com a Indomit, assim, a primeira edição do desafio, ela aconteceu em 2020, né, que foi um ano bem complicado, foi um ano de pandemia, não existiam, os eventos todos tinham parado, e nós realizamos no final do ano, dezembro, quando já estava começando a liberar um pouco os eventos, nós realizamos a primeira edição do desafio, todos os atletas de máscara, só tiravam a máscara para fazer sua prova, né, sua corrida, organização de máscara, enfim, foi um evento com bastante cuidado, mas foi 2020 e aconteceu fora da Indomit. A partir dali, nós sentimos assim como eu acabei de falar assim nesse ponto que eu não enxergo como uma prova, eu enxergo mais como uma confraternização, como um encontro dessa comunidade e reforçando as relações dessa comunidade. Nesse entendimento e por esse entendimento, fazia muito sentido aproveitar a Indomit e colocar no dia seguinte a Indomit, porque as pessoas vêm de várias partes do Brasil, né, para poder participar da Indomit.
E a gente sabe como é custo de transporte, é custo de hospedagem, todo custo de alimentação fica caro. Então, você vir uma segunda vez no ano para cá para fazer o desafio, muitas vezes inviabiliza para o atleta estar presente no desafio. O que nós pensamos, vamos aproveitar que o pessoal já está na cidade, já vem para São Bento, e vai ficar prejudicado a competição. Claro, vai ficar eu tenho certeza que o Vitor, eu tenho certeza que o Roger, se tivesse vindo fazer só o desafio, não tivesse corrido uma prova no dia anterior, ia fazer um tempo muito melhor, né? Ia conseguir desempenhar muito melhor no desafio. Mas como não é nossa intenção, o foco, claro, vai ter o resultado, quem fizer o tempo menor vai estar lá, claro, ok. Mas a razão de ser do desafio é muito mais ter mais atletas de mais partes do Brasil, porque senão se a gente faz separado, o que vai acontecer? Se o escola do Indomit tem a tendência que nós tenhamos, e eu estou falando isso lá no início, tá lá atrás, a gente tenha digamos assim, um time de atletas mais concentrado no Sudeste, principalmente São Paulo, né? Vai dificultar um pouco. Agora, quando você tem, assim, um evento que está junto com outro grande, a gente consegue. A gente vai ter, por exemplo, o Lucas, que é do Piauí, esse ano correndo aqui o desafio. Por quê? Porque ele já tá dentro do processo de participar de outra prova. Tá? Então, isso facilita. No início, a gente teve, assim, a gente tem uma relação tranquila com todos, né? Todo mundo se conhece, com o Gustavo lá dentro da Indomit. Ele correu a primeira edição, o Gustavo foi um dos atletas lá que fez a prova, participou da prova, tal, até tranquilo, não? A gente tem uma relação super tranquila. E eu acho que o Vitor talvez acho que o Vitor caiu ali. Caiu o celular do Vitor. Tá tudo bem? Ajustando as coisas aí. Tá. Como, gente? Não, basicamente assim, por isso que nós passamos de um evento que estava separado da Indomit para colocar um evento pós-Indomit, né? Para aproveitar essa comunidade que já está na cidade. Além do atleta, só para eu concluir essa parte da Indomit, se você quiser fazer alguma pergunta com relação a isso, tranquilo. Além dos atletas, né? Aproveitando os atletas que estão na cidade, o público também, porque parte dessa vibração, dessa energia, é a galera na trilha apoiando, assistindo, torcendo, né, vibrando ali com o pessoal que está participando. A Indomit leva as famílias, os outros atletas que não vão participar do desafio, mas querem ir lá para assistir, para apoiar. Essa energia, essa comunhão ali é muito maior se você já tem um evento grande na cidade acontecendo, né? Então, por isso nós mudamos no início, lá na segunda edição, a partir da segunda edição, e colocamos junto com a Indomit. Beleza. Não, achei interessante, né? E pensando, João, nessa coisa de envolver a comunidade local, né? E tudo isso, eu acho que tem uma linha tênue entre você realmente envolver a comunidade local de uma maneira benéfica, né? E que preserva todo, né? Essa coisa que o seu beija aí, né? Desde a escolha, para mim, sensacional, acredito que foi o seu beija, né? Da música do Zé Rico, né? Como tema. Aliás, o banner do ano passado, o videozinho lá, eu vou até publicar de novo, cara, com essa música de fundo, né? Legal. Enfim, cara, eu acho que assim, é uma característica como a Deus me livre, traz esse envolvimento, né, com esse cuidado do folclore local ali, do matuto. No começo você tava falando, né, cara, da pessoa que não dá nem bom dia, tal. A gente percebe assim pela maneira como dirige nas estradas rurais, né? A gente já percebe aquela coisa de diminuir a velocidade quando tem um pedestre para não levantar poeira, dar bom dia para todo mundo, porque aquelas pessoas, né, são locais e tal. A gente já percebe o tipo de comportamento, de pensamento e tal, né? Por outro lado,
eu não tenho dado, tá, específico, mas a gente vê acontecendo em outros locais um processo de gentrificação, né? Que quando começa, estoura alguma coisa cool, assim, vamos dizer, no ponto de vista das capitais e tal, a galera começa a querer ir ali, tem aquele barzinho que vão os artistas, ou tem aquele boteco da coxinha especial tal, mas aquilo acaba ficando insustentável, como uma prova, por exemplo, em cidades como Passa Quatro, São Bento do Sapucaí, né? E aí a galera que é de fora, de repente tem um poder aquisitivo que não pergunta duas vezes para alugar uma casa. Aí o ano que vem tá o dobro do preço, o outro ano tá o triplo e ninguém se importa com isso, porque tem quem paga, né? Mas isso acaba onerando, por exemplo, os moradores locais, etc, né? É... Cara, como fazer esse equilíbrio, né? Como que a gente poderia, de fato, envolver a comunidade local sem extrapolar esse ponto de quebra e esse limiar? A gente tem um complicador dentro do teu raciocínio, né, Vitor? Porque esse processo em São Bento ele já aconteceu, digamos assim, já começou antes da pandemia, mas ele acelerou, explodiu depois da pandemia. E nós, assim, o desafio ele tá num momento do ano que é o momento, para o comércio local de São Bento do Sapucaí, é o melhor final de semana do ano, é o final de semana da Indomit, que é esse turista, esse público de fora que está na cidade. Então tudo tá. Você, por exemplo, se você tiver um aluno hoje que não vai para a Indomit e vai para o desafio, ele vai sofrer porque o preço das pousadas nesse final de semana é mais alto, já são poucas as opções, provavelmente já não vai conseguir. Então vai ter que ter alguma opção, talvez ficar fora da cidade ou ficar no campo e tal. O desafio, por exemplo, seria fantástico. Nós temos um exemplo aqui do São Brutão, do Roger, que acontece numa pequena comunidade, mas não tem um evento grande acontecendo junto. Então você tem ali, desculpe, me corrija, Roger, se eu estiver errado, mas você tem ali a essência do que é o dia a dia da cidade. Quem vai lá participar consegue vivenciar exatamente e ter um relacionamento muito mais verdadeiro ali do que é o dia a dia daquela comunidade do que, por exemplo, se tivesse um grande evento acontecendo naquela comunidade naquele momento, né? E isso é um problema que a gente encontra. Os locais que nós escolhemos, por exemplo, para ter digamos, o contato ali, né, que é o seu Vicente, o Zé Félix e agora a rodoviária, são lugares que já tem assim uma exposição. O Félix nem tanto, mas o Vicente já tem uma exposição, ele já está mais habituado a isso, ele já conseguiu entender essa dinâmica ali do turista e tal, e ele se preparou para isso. Então, a rodoviária é a mesma coisa. Então, eles têm até Instagram já. Então, o pessoal foi se preparando para isso. Eu não sei se, aí, Vitor, respondendo a tua pergunta, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas o que acontece essas pessoas, esses comércios, pequenos comércios, foram se adaptando, mas não por culpa do desafio, nem por culpa da Indomit, por esse processo que vem acontecendo antes já. São Bento virou vitrine já há algum tempo. Depois da pandemia, a cidade cresceu demais, tá? Ela cresceu muito mesmo. Foi um boom assim de novos moradores, que são esses turistas que foram morar em São Bento, e o turista mesmo, aquele de final de semana tal que tem ido para lá. E realmente a gente vai vendo que está tendo uma metamorfose nesses pequenos comércios. Existe hoje uma entrada já de uma gourmetização assim, né, de alguns comércios já voltados para o turista, e existe também uma certa resistência existe um conflito assim meio silencioso, às vezes da própria cidade e dos moradores, alguns que são
Eu acho que todos querem que o turista vá, ninguém é contra isso, mas talvez a velocidade com que isso aconteça, algumas pessoas gostariam que fosse um pouco mais lento e existe uma tensão, sabe, constante, você percebe entre os moradores hoje da cidade, eu acho que é uma coisa que várias cidades passaram depois do, de 2020, 2021 para cá, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Vitor, mas tentei Não, é dar um isso, cenário. João. Eu também não falei, tipo, enquadrando as provas, etc., porque a gente não sabe, é complexo. Eu acho importante a gente falar sobre isso, ouvir, né, as pessoas locais. Aqui na ilha, eu moro em Ilhabela, que também é turístico, isso que você descreveu é exatamente a mesma coisa, né? Todo mundo se beneficia, de certa forma, do turismo, mas existe esse conflito, principalmente porque é um turismo de pico, né? Por exemplo, aqui na ilha, no verão, na semana do Réveillon, depois no Carnaval, de repente São Bento nas provas, mas outros eventos, mas de fato, depois da pandemia, isso foi uma crescente, né? Mas aí, Vitor, eu acho que a gente pode, nesse sentido, talvez assim, pensando em eventos alternativos, em eventos que assim são um pouquinho fora do contracultural, né? Que são um evento, por exemplo, em desafio, foge do padrão, assim como o São Brutão e alguns que nós temos hoje no Brasil, e fora do Brasil também, mas assim, eventos que são diferentes, tá? O desafio é diferente. Não dá para comparar o desafio com uma Indonit, com uma La Mission, com o TMP, com qualquer prova com P menor também não dá para comparar. Pela mecânica, pela dinâmica do evento, de como ele funciona, número de atletas, como é que entra, tudo diferente. Só que assim, o que nós podemos pegar de positivo e que talvez esse fosse um ponto a replicar é que assim o desafio o tempo todo ele trabalha com o elemento local, assim, com a música caipira, com as imagens da cidade, com o comércio local, né, com As o lendas, seu né? o seu beija que não deixa de ser o típico ali, né, a pessoa que simboliza aquela morador ali, o tradicional, o típico morador da serra, né? Assim como o Corpo Seco também trabalha isso, claro que aí já não é mais a música local, mas ele trabalha o folclore, a lenda, a questão da, das histórias que o povo conta ali, que tá envolvido, o fogão a lenha, o acolhimento, tem toda uma questão, mas a gente está trabalhando de novo na questão local, reforçando os aspectos locais. Porque assim, não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus, porque eu adoro as provas, eu admiro muitas das provas que acontecem no nosso calendário, mas é uma característica das provas e não, elas também não podem fugir disso, né? É prova. Se você pegar sem citar nome, tá? Mas pegar uma prova X e tirar ela da cidade que ela já está há alguns anos, botar ela na outra cidade, ela vai ser igual. Então, né? Não muda nada. A marca é a mesma, a camiseta é a mesma, todo. Não tem raiz, né? Não tem raiz. Hã? Não tem raiz. Não tem raízes, exatamente, não tem raiz. Então, isso eu acho que é uma diferença marcante, que é uma liberdade que o evento alternativo tem, né? Os eventos alternativos, esses desafios alternativos, têm essa liberdade de trabalhar com a questão local e reforçar essa cultura local, esses elementos locais ali. E eu acho que isso é muito local, acho muito legal e talvez cumpra uma missão bacana ali de entregar alguma coisa também, né? A gente tá lá curtindo as trilhas, curtindo a montanha, curtindo aquele ambiente que a gente gosta tanto, mas está devolvendo alguma coisa ali para aquela comunidade. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode reforçar nesses eventos alternativos. João, eu quero entrar o Corpo Seco em breve. Esse é o outro evento que fenomenal vai entrar a segunda edição, se não me engano, esse ano. Eu quero entrar todo folclórico,
todas as regras e assim, por volta disso. Mas primeiro, eu quero ficar com isso um pouquinho mais, porque como você já falou, você está nesse esporte há muito tempo. Você estava nessa galera, você falou os nomes, a Miragaia, mas anos atrás, foi esses pioneiros do esporte de corrida de trilha no Brasil. E desde que eu entrei no esporte em 2015, e eu vi na hora, tipo, não, a gente tá crescendo em cima das obras gigantes que já estavam nesse esporte. Até jovem, até tem tanto espaço para crescer, a gente sempre tem que olhar nas raízes. Pode falar um pouquinho sobre o crescimento de trilha no Brasil? Que cenário de corrida de trilha, as provas no Brasil, na sua opinião, em 2024, ou 2025 agora? Que é a sua opinião sobre o cenário que a gente tem aqui no Brasil agora mesmo? Eu acho que é importante, sim, Roger, separar daí para fazer essa avaliação, separar um pouquinho assim do que desse sentimento do qual eu te vinha falando aí, da essência, da simplicidade, do bom dia, da camaradagem, né? Vamos separar um pouquinho isso, vamos fazer uma análise como do jeito que nosso esporte está crescendo, como o mercado. Eu acho que está fantástico, cara. Eu acho fantástico. Assim, tem algumas preocupações, tá? Mas eu vou pegar a parte boa primeiro. Nós passamos por um momento eu vi acontecendo assim, um momento de surgirem provas que a gente não tinha nada ali, início dos anos 2000, quase, né? Não existia opções. Existiam poucas opções. E elas foram surgindo, e com o tempo foram aparecendo provas muito boas, provas bacanas e provas que eram muito ruins e foram desaparecendo, né? O próprio tempo foi tratando de tirar esses eventos que eram ruins, mal organizados, desrespeitavam as pessoas que estavam lá participando, até colocando em risco muitas vezes. E essa evolução é clara. Isso é claro, a gente vê a qualidade hoje das provas, o jeito a forma como os atletas são tratados, são recebidos, a estrutura que recebe antes, durante e até após ali o evento. E isso nós temos cada vez mais assim visto que está melhorando demais, melhorando demais. Grandes provas, né? Daí nós temos provas assim que estão se destacando, que cresceram demais. E é legal ver também que não foi só. É claro, a gente vê uma chegada da UTMB no Brasil, foi para saudar, todo mundo ficou super feliz com isso, né? De ter uma prova aqui no Brasil, da UTMB, e do tamanho que foi, e com a qualidade que veio, né? Assim, o Rafael e o time dele, o Neto, os dois Rafaéis, né? E o Neto, a turma toda lá, um trabalho fantástico, assim, de entregar um evento super bacana. Mas também de ver provas nacionais que foram crescendo e foram ganhando estrutura e tal. Ao mesmo tempo também eu vejo que vem um crescimento muito grande provas regionais, que a gente tinha uma concentração muito grande no centro-oeste, aliás, no sudeste, né, de provas grandes. A gente começa a ver provas regionais, assim, provas mais distantes do centro, aqui do sudeste, né, que é o centro econômico do país, as provas acontecendo com qualidade e com qualidade, digo, não só na realização, mas também na competição, no fator competitivo das provas. Isso é legal, isso é bacana demais. Também surgindo algumas coisas que não são tão boas, mas eu acho que isso é inevitável, né? Vai surgir, vem de carona, e são coisas que eu acho que também o tempo vai tirando da frente. Ao mesmo tempo, acho que preocupante hoje, mas isso, vou falar uma coisa chovendo molhado, porque todo mundo tem essa consciência. Junto com a qualidade que está sendo entregue, está vindo um preço muito alto, custos muito altos para a participação dessas provas, né? E isso vai inviabilizar muito. Eu acho que, por um lado, viabiliza, né, a participação, assim, meio que
meio não, né? Totalmente, elitiza a participação dos atletas na prova, então ou reduz ou você faz assim uma prova por ano e gasta todo o seu que você teria para gastar ao longo do ano ali, vai gastar numa prova só para dizer que fez. Gente, estou de volta, mas só estou fazendo isso porque coisas muito importantes, muito, muito legal, acho que você vai gostar. A gente está falando sobre coisas alternativas, ou eventos alternativos, desafios alternativos no mundo de trilha. E, gente, com isso, vai lá e participar, torcendo para as pessoas no Deus Me Livre. Se você já vai participar no Indomit, vai lá domingo, próximo dia. Vai criar um fim de semana completo para você. Segundo, o Corpo Seco. A gente vai falar mais sobre Corpo Seco em breve aqui. E terceiro, gente, eu nem ia colocar isso no podcast, porque os ingressos estão vendendo muito rápido e nem divulguei o evento na Insta ou outros lugares, mas o Festival São Brutão, quem não sabe, o festival que eu faço todo ano, vai rolar dia 19 de julho. Se você não tem ingresso, gente, eu vou deixar um link embaixo aqui, mas vou deixar o link enquanto ainda tem ingressos. Então, se quiser participar no Festival São Brutão, eu quero ver você lá em São Bartolomeu. Quero ver fãs do outro lado, pessoas que vão participando no outro lado, para comemorar esse dia muito especial. E gente, nessa segunda parte da entrevista, o João faz referência ao vídeo de eu e Roslane. Vou deixar um link, é um vídeo que a gente fez ano passado sobre Indomit e Deus Me Livre. E se coisas assim vale a pena mesmo. Vou deixar um link aí. Então, gente, é isso. E não esquece, o outro lado é o seu cupom no Houseway. Você pode apoiar o podcast e receber proteína gostoso. Abraço, gente. O que está acontecendo, assim, que eu tenho percebido também, alguns atletas que têm condições de pagar uma prova aqui no Brasil mais cara, acabam optando por gastar um pouquinho mais, às vezes, e fazer uma prova fora, na Argentina, no Chile e tal. Né? Então, e isso é preocupante, porque eu talvez, eu não sei, tá? Nunca falei com isso, nem com o TMD, nem com o pessoal da Indomit, nem com o La Mission, enfim, com as principais provas do país, assim, mas talvez isso em algum momento comece a fazer, a eles perceberem isso também. Pô, tá perdendo atleta para provas fora do país. Eu vou dar um exemplo aqui, sem juízo de valor, mas eu tenho ouvido muito algumas pessoas falando que não vão para Indomit porque vão para Ushuaia uma semana antes, né? Na UTMB Ushuaia. Então, tá, tudo bem, pode ser uma escolha, porque é o TMB, enfim. Mas, né, a gente sabe que também, às vezes, pode passar por aí um pouco da questão de custo, enfim. Essas provas, eu sei que tudo no Brasil é muito caro, né? Tudo, para realizar um evento é caro, né? E os promotores também realizam as provas visando ter um resultado positivo no final. Mas eu vejo que isso talvez gere digamos, um reflexo positivo, tá? Vitor, talvez Vitão, eu acho que esse assunto talvez te interesse também. Eu acho que esse aumento dos preços, tá, das provas e inviabilizando, às vezes, para algumas pessoas participar, eu também tenho percebido um fenômeno que é legal demais que está surgindo, que são os FKTs, né? O pessoal deixando de fazer assim, bom, não vou conseguir pagar a inscrição dos 80 de tal prova. Pô, mas com esse dinheiro, eu posso viajar aqui pertinho de casa, tem um FKT ali, vou lá fazer, sei lá, o boi, vou fazer. Agora aqui perto de São Paulo, idealizado pelo André da Guerreiros e o Góis, tem um FKT que está surgindo aí que ainda não foi totalmente feito, né? Mas ele está sendo feito aos poucos, construído aos poucos,
tem o FKT dos Bandeirantes, mas aqui do lado de São Paulo, dá meia hora de carro de São Paulo, são 90 quilômetros de trilha, bacana demais, assim, quase que totalmente autossuficiente, são poucos pontos de, de assistência ali, onde você pode comprar alguma coisa. Eu vejo que assim os FKTs eu acho que vão crescer muito com isso. Essa coisa de ir correr. Eu quero correr na montanha, vou juntar um grupo de amigos, vou correr na Serra Fina, vou correr em Itatiaia, vou correr no Cerrado, vou correr nos Aparados da Serra, enfim. Eu vou conhecer um lugar bacana e não vou ir na prova. Não tô incentivando isso as pessoas deixar. Eu tô achando que é um fenômeno que vai acontecer, né? Que pode acontecer e que é legal também. Pô, é legal. Porque o mercado está crescendo muito, né? E a gente, quando você chega num ponto, assim, de ter feito as provas bacanas, tal, legal, você também quer curtir outros visuais e outros locais e às vezes sem sem o mesmo custo e também sem a, a mesma galera ali, aquele, né, mundo de gente numa prova. Mas eu vejo que nós estamos ganhando muito em qualidade, Roger, mas também, por outro lado, também os preços estão ficando bem salgados, né? E vai ser interessante se eles vai vendo isso. Eu não sei, é uma coisa no ponto de vista de consumidor, sim, é muito caro, mas a gente não vai vendo, como você falou, é muito caro fazer eventos, ainda mais no Brasil. Então, muitas vezes a gente nem sei, é tipo, uma coisa eu falo às vezes, é um pouquinho de uma caixa preta. Você não sabe o que está rolando lá. Aquela quase 1 mil você gasta uma prova. É, onde esse dinheiro está indo onde exatamente? E eu sei, porque eu conheço todos esses diretores dessas provas. Primeiro, eu estou trabalhando para caramba. É tipo, ninguém está simplesmente tipo sorrindo indo para o banco com todo esse dinheiro. E então eu sei ele está trabalhando muito e eu sei também tem um monte de gastos e um monte de drama, um monte de problemas que nossos consumidores nem vai saber, nunca vai saber. Então, vai ser interessante. Uma coisa que você falou que foi interessante é tipo liberdade, ou essas corridas, esses desafios alternativos que a gente está falando aqui. Como a gente tem mais liberdade, a gente pode ser mais raiz e tudo assim. Mas eu acho que é interessante como os diretores das provas, eles não estão cegos com isso. Eles estão vendo o que se está fazendo na Deus me livre. Sabe, eu vou chutar, sem falar com o Gustavo, mas eu vou postar. Ele está vendo essa energia e pensando, pô, como eu posso pegar um pouquinho dessa energia e colocar na minha prova? Eu sei com o UTMB, tipo, falando com a galera aí, a gente vai trocando ideias. Eu falando sobre mini evento pequenininho, de nada em São Bartolomeu, nem numa prova. Eu falo minhas aí, tô pensando de fazer isso. Miranda, eu vou vendo as horas deles, tipo, pensando, tipo, como eu posso incorporar isso na próxima edição de UTMB, sabe? Então é interessante essa coisa, mas acho que essa energia que a gente ser tão bom viver nas trilhas, ele está vendo isso e vai ser interessante até qual ponto a prova pode ficar grande e manter essa energia de esses eventos alternativos. Mas eu quero entrar seu outro evento, o Corpo Seco. Para quem não conhece o Corpo Seco, por favor, explica o que é isso, como nasceu essa ideia, de onde vem esse Corpo Seco e por que é tão seco? O corpo seco, ele é. Na verdade, assim, o Roger e Vitor, o corpo seco faz parte, digamos, do mesmo caldo. É, a gente, desde sempre, desde 2006, 2007, quando a gente tem esse terreno lá,
A ideia inicial era fazer ali um abrigo que é do lado da Deus me livre, era fazer um abrigo ali de montanha, um abrigo de montanha para a gente escalar a Pedra do Baú, voltar, que na época eu escalava ainda, e na Pedra do Baú escalar, volta pro abrigo, né? Bota um saco de dormir no chão, só um teto para não ficar na chuva, um fogão a lenha ali e deu, e fica ali. E a ideia inicial era essa, um ponto um abrigo ali para dar um atendimento, dar uma assistência para escalar, né? Com o tempo, a gente foi passando para corrida, tal, né? E começou a virar um point ali para corrida. Então a gente ia para lá passar o final de semana, era pizza à noite, fogão a lenha, comida no fogão a lenha, acordava cedo, ia para lá treinar. E muitas vezes usando a Deus me livre, ali sobe e desce, dependendo da prova que eu estava treinando, ficava fazendo isso. E depois do desafio, a gente começou a achar que seria viável fazer. A minha ideia inicial era fazer 24 horas. Pô, vamos juntar a galera aqui, vamos fazer uma prova, daí prova mesmo. 24 horas e ver quem fizer mais voltas, mais loopings ali, né? Mais voltas, sobe, bate lá no final e volta até o início da subida. Quem fizer mais voltas em 24 horas. Aí os amigos que eram um pouquinho mais, digamos, menos loucos, né? Um pouquinho mais lúcidos, falaram, não, 24 horas é muito tempo, quem sabe 12, né? Aí disse, bom, beleza, vamos começar com 12 e depois a gente aumenta para 24. Mas a ideia ainda tá lá de fazer 24 horas. Mas a ideia é a seguinte, botar os atletas a fazerem essa volta de subir a Deus me livre, atravessa o riozinho, passam as porteiras, chega lá na entrada, na portaria do Mona, retorna pelo mesmo caminho, vai até o final da descida, né, e retoma toda a volta. Dá 3,1 km e 100. Só que a cada volta... O final até a rampa? O final até o começo, até a largada do Deus me livre? Isso. Vai até lá no início da Deus me livre. Aí chegou lá, tem uma mesa de controle para registrar a passagem do atleta ali. O chip dele é um carimbo, então ele carrega o seu próprio carimbinho, ele chega lá e carimba uma planilha gigante lá com os quadradinhos, ele vai lá carimbando a volta dele. A mesma coisa ele faz no final da subida, lá na portaria do Mona. Tem uma mesa lá, durante as 12 horas, com a galera lá, ele chega com o carimbinho dele, carimba lá a passagem dele. Ele tem que ter, o atleta do masculino, ele tem que ter 15 voltas para ganhar, para ser finisher, para ganhar medalha, né? E o feminino 13, né? E aí, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, que a gente o tempo todo tá no nosso abrigo, ali, nosso rancho, com fogão a lenha o tempo todo, panela no fogão o tempo todo, sopa com carne, sopa sem carne, ovo mexido, pãozinho na chapa, a paçoca, o café o tempo todo. Então, inverno, né? Frio, na madrugada, bateu o frio, o atleta chega ali, tem o pessoal ali do Instituto Olímpico também, bota ali uma assistência, dá uma massagem, uma fisioterapia para recuperar, mas tem um fogãozinho a lenha ali para aquecer, tomar uma sopa, tomar um café, trocar uma ideia, tomar de novo um empurrão da organização para voltar para a trilha para continuar se quiser acampar, tem o espaço, né, à vontade, o atleta pode botar a barraca dele, se quiser dar uma descansadinha, pode, tá liberado. Então 12 horas assim ele tem uma pegada tem uma energia muito parecida com o desafio, claro. Não tem aquela galera batendo sino e tal, mas é uma energia bacana. E a gente recebeu depois os comentários, o pessoal que participou ano passado, muitos deles voltaram para fazer esse ano de novo, mesmo quem ganhou lá, que ganhou a medalha e tal, alguns voltaram esse ano, e muitos falaram isso, assim, pô, o evento mais legal, assim, mais acolhido, assim, me senti mais acolhido de qualquer outro evento, porque a ideia é essa mesmo, a gente tá junto ali o tempo todo, tem alguém nosso o tempo todo na trilha, subindo e descendo ali, apoiando, gritando, precisa de ajuda, deixa o bastão aqui comigo, o tempo todo tem alguém ali, então é diferente, né? Diferente de uma prova convencional que você sai do ponto A para chegar
50 quilômetros depois no ponto B, com os PCs no caminho. Não. Ali você está o tempo todo passando pelo pessoal da organização, passando pelo fogão a lenha, pela base ali, podendo ser assistido o tempo todo. E você vê, assim, é legal que você vê a evolução, né? E ao longo do tempo, a gente vai controlando o tempo de subida, o tempo de descida de cada atleta, o tempo de volta de cada um. E você pega, assim, os casos, pegar o Celinho que ganhou no passado. E aí você vê, assim, a primeira volta do Celinho foi tanto, daí o segundo ele baixou, a terceira ele baixou, depois ele começa a subir. Aí chegou um ponto na madrugada que a gente olhava, assim, os tempos e falava assim, pô, Celinho cansou, hein? Celinho não vai, eu acho que não vai conseguir fazer, que ele queria fazer 18 voltas, né? E aí eu acho que não vai dar, não. Aí, de repente, o Celinho para, come um negocinho, toma uma sopa lá, volta e começa a baixar mesmo tempo do início da prova. Ele vai fazendo uns tempos absurdos. Pô, não é possível, né, meu? E é legal tu conseguir acompanhar isso, porque numa prova normal você não consegue ter essa visão, você olhar no olho do atleta e dizer assim, pô, eu não consigo mais, eu tô cansado, eu acho que, não, senta aí, toma um negocinho, recupera, vai de novo. E esse bate-papo ali é muito legal, é bacana. Eu acho que eu me divirto tanto que eu deveria pagar, porque essa prova você tem inscrição, você pode fazer a inscrição dela, é baratinha, mas você pode fazer a inscrição dela. Eu me divirto tanto que eu deveria pagar a inscrição para organizar, viu? Porque é bem legal. Pode falar, porque eu acho que foi 9 finishers. Só, 9 pessoas que... Fala um pouquinho sobre... Porque eu estou imaginando várias estratégias. Porque esse primeiro ano você tinha... Você sabia que tem coisas diferentes, mas eu vou jogar uma palpite aqui. Eu acho que daqui, tipo, 5 anos vai ser a ciência do corpo seco. Pessoas vai fazendo, tipo, jeitos diferentes. Olha, nem vou largar com todo mundo, eu vou ficar atrás, eu vou começar voltas diferentes. Um cara nunca vai parar, eu não vou parar nem numa vespa, nem numa sopa, mas eu sempre vou caminhando o tempo inteiro. Vai ser outro cara, não, eu vou fazer muito rápido, para meia hora cada vez, só para e faz mais rápido. Quais estratégias você viu nesse primeiro ano que deu certo e não deu certo? E foi uma surpresa? Você fala o Celinho fica mais rápido, mas fala um pouquinho sobre essas estratégias que deu certo e não deu certo. Roger, isso é um capítulo à parte, viu? As estratégias do Corpo Seco é um capítulo à parte porque assim, foi uma novidade para nós, né? Ainda vai ser, eu acho que vai levar alguns anos aí para a gente entender melhor isso. Porque como a gente não tem assim, você não tem um método de plano. Você ou está subindo ou está descendo. Deus me livre. É o tempo todo tá inclinado, ou para cima ou para baixo. Então você está fazendo força para subir ou está fazendo força para segurar para descer. E o interessante, assim, eu treino muito, eu moro em São Paulo, e eu treino muito no Pico do Jaraguá. Todo sábado eu tô lá. Ou eu tô em São Bento, daí eu treino em São Bento, ou eu tô no Pico do Jaraguá. Então eu treino muito no Pico do Jaraguá. E ano passado eu estava treinando para uma prova que, não veio o caso, mas eu estava treinando para uma prova, então eu ia 2 vezes por semana no Pico. Ia na quarta e no sábado. Eu estava direto lá. E eu encontrei muitos corredores que foram pro desafio, para uma audição ano passado, que treinavam lá. E muitos vinham me falar, né? E mesmo que eu não encontrava lá, alguns vinham me contar assim, João, ó, eu pensei muito sobre a estratégia tal, e a estratégia é essa. Eu cheguei à conclusão que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir completar. E o pessoal faz cálculo, né, de tempo, quanto tempo leva para subir, quanto tempo para descer, daí são 12 horas, tem que fazer 15 voltas. E eu vi algumas estratégias que me falaram que deram certo, e outras que me falaram que não deram certo. Só que assim, Roger, eu fico pensando o seguinte, é muito pessoal, né? Por exemplo, uma estratégia de um atleta que me falou, ele falou, ó, meu plano é o seguinte, é subir moderado e descer forte. Porque se não fizer isso, não vou conseguir terminar. E ele foi finisher. Só que eu fico pensando, se replicar essa mesma estratégia para um outro atleta, talvez não dê certo.
Aí eu vejo a Beth, por exemplo, a Beth Elizabeth Prado, né, que foi finisher, foi a única mulher finisher, que me chamou a atenção porque o ritmo dela ela é constante. A primeira volta, ela quase igual a última. É constante. Em alguns momentos você diz assim, não vai dar, não vai dar. Rapaz, deu, ela conseguiu as 13 e conseguiu as 15, que as 15 davam uma premiação em dinheiro ainda, né? Então ela conseguiu as 13 e ela continuou e ela não parou e fez as 15 que ganhou a premiação em dinheiro. Ela ganhou, o Celinho também ganhou, porque o Celinho fez 18, né? Então, assim, a estratégia ela varia muito, não tem nem como dizer assim, dá certo ou não dá certo. O ideal é você conhecer se você puder, né? Tiver acesso, enfim. A gente tem para esse ano corredores que são muito longe de São Paulo, não tem como. Mas se você conseguir treinar alguma vez na Deus me livre, ir lá fazer, sentir. Porque assim, tem trechos que você consegue correr, mesmo na subida. Tem trechos que é melhor você marchar. E na descida, tem trechos que você pode acelerar e tem trechos que não dá para acelerar. Você tem que saber dosar e usar isso durante 12 horas, né? Sabendo, conhecendo seu corpo, se alimentando direito. Não dá para parar muito tempo para se alimentar, apesar que é uma tentação, né? Tá ali, quentinho, aquele cheirinho do fogão a lenha, vai lá no pasto, o pessoal passa ali na madrugada sentindo aquele cheirinho de comida no fogão a lenha, dá vontade de parar. Se parar muito tempo, não fecha o tempo. E teve atleta que fez 15 voltas e chegou, foram 6 minutos. Ele completou a 15ª volta 6 minutos depois das 12 horas. Aí foi apulado, né? O pessoal esperou ele gritando, batendo palmas, enfim. E porque ele foi guerreiro, ele foi até o final. E aí a gente entregou na premiação, ele seria o 10º atleta, né, que ganharia. A gente deu uma medalha para ele, só que a medalha é uma medalha grande de madeira. A gente deu uma medalha para ele e queimamos a medalha simbolicamente, porque ele não podia ficar com a medalha, né? E aí juntamos todo mundo, a gente conversou com ele, explicou, ele super aceitou, achou legal. E a gente fez isso, entregamos para ele, porque ele mereceu por ser guerreiro, mas ao mesmo tempo ele não poderia ficar com a medalha, porque não seria justo, porque, né, ele não fez em 12 horas. Daí juntamos todo mundo lá e fizemos a queima da medalha do atleta e ele voltou, tá de novo esse ano inscrito para tentar fazer esse ano bater. E é muito forte, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Tenho certeza que ele vai conseguir. Sensacional. Muita estratégia, muita cabeça. Eu acho que o mental conta muito ali, né? Conta demais também, como qualquer prova de longa distância, o mental é fundamental. E tem os fatores ali, as tentações, né? De parar um pouquinho a mais, ou de descansar, tá com a cadeirinha ali, senta um pouquinho a mais, ficou 6 minutos, tá vendo? O rapaz lá, o atleta não conseguiu por 6 minutos. Se ele tivesse sentado, talvez, nem sei se foi o caso, talvez se ele tivesse ficado menos ali no PC, né, teria conseguido, mas é bacana demais. Essa prova é legal pelas estratégias assim, que o pessoal usa e cada um tem a sua e acha antes da prova que ela vai ser infalível. Daí depois nem sempre dá certo. Só 9 conseguiram. Ano passado só 9. Só feminino, só a Beth e outros 8 atletas, né, do masculino. E corpo seco? Quem é corpo seco? Acho que a gente não entrou nessa parte. Corpo seco. Corpo seco é uma lenda tradicional ali, do folclore da Mantiqueira, né? Rio, São Paulo, Minas, ali na Mantiqueira. O Corpo Seco conta a lenda. Não sei se você conhece, Vitor, ou não. Não. Não? O Corpo Seco assim, conta a lenda que é o seguinte: ele era uma pessoa, era um homem muito. Ele era ruim. Ser humano ruim. E ele era tão ruim assim que ele batia nos pais, batia no pai, batia na mãe, negava a comida para qualquer um que precisasse, negava qualquer ajuda a qualquer pessoa, brigava com todo mundo, batia em todo mundo,
era sovina, e ele era tão ruim que ele conta a lenda que um dia ele chegou chegou a encilhar a mãe, colocar sela na mãe, como se fosse como se fosse um cavalo para andar com a mãe. E, enfim, mas era ruim total, assim, uma pessoa do mal. E quando ele morreu, essa pessoa, ele foi enterrado, mas ele era tão ruim que a terra devolveu. No dia seguinte ele estava fora da sepultura. A terra não ficou com ele, porque era muito ruim. Aí eles enterraram ele novamente, né? E novamente a terra devolveu. Não queria ficar com ele. E aí enterraram pela terceira vez. E aí ele, no dia seguinte, estava só a sepultura aberta e não tinha mais o corpo ali. O corpo do corpo seco saiu e ficou vagando pela mantiqueira, procurando um corpo para virar o seu corpo, porque agora ele está ressequido, com o cadáver, e ele fica gritando pela noite afora, né? Pedindo ajuda, pedindo para alguém ajudar ele. Se você atender o chamado dele no meio da madrugada, no meio da noite, aí ele vem a seu encontro e ele carrega você porque ele quer ficar com o seu corpo para voltar a viver uma vida normal. E o corpo seco é tido ali na região, tem alguns moradores ali da região que contam que tiveram encontros com ele ali, contam em detalhes assim, os locais e como foi o encontro com o corpo seco. E eu corro bastante lá em São Bento sozinho à noite, nunca encontrei. Morro de medo, assim, qualquer barulhinho diferente já, né, aumenta o pace ali, porque, né, corro mais rápido para templar esse cavalo. Mas essa é a história do corpo seco. E aí, por isso, a gente faz sempre no solstício de inverno, né? Então, sempre ali dia 21, 22 de junho, que é a noite mais longa do ano. Então, já justamente para ter mais escuridão na prova, larga meia-noite, né? E o final da prova é o meio-dia. Então, a largada é meia-noite certinho. E aí sempre com a possibilidade de ter um encontro com o corpo seco ali durante a prova. Isso inclusive está no regulamento lá que pode acontecer. Ô, João, eu sei, por aqui, como a gente está falando aqui, é tipo, com o crescimento de trilha, a gente está vendo mais pessoas indo atrás FKTs, criando próprios acessorias alternativos, esses desafios alternativos. E eu sei, tem pessoas ouvindo que tá pensando, nossa, que ideia legal, eu quero meu próprio, Deus me livre, na minha cidade, na minha parte no norte, no nordeste do Brasil, ou eu quero fazer uma prova mais no espírito do corpo seco, mais no sul. Quais dicas você tem para pessoas que estão ouvindo que ele sente o mesmo espírito de trilha que se sente, mas está vendo, tipo, às vezes, nossa, ou perguntando, tipo, não, a gente está indo na direção certa, tem alguma coisa eu posso fazer para contribuir, para fazer mais desafios alternativos no Brasil? Quais dicas você tem para pessoas para criando sua própria coisa na sua região? Então, Roger, eu acho assim, eu sou super favorável, eu acredito demais que esse é um caminho super bacana, porque você incentiva aquilo que nós falamos, né? Você incentiva ali a tradição local, divulga, né? A região divulga uma determinada trilha, e divulga, às vezes defende uma causa, né? Como é o caso do boi, por exemplo, do boi preto, defende uma causa super importante, né? Que é a questão ambiental. Você conta uma história, como é o FKT, por exemplo, do caminho dos Bandeirantes aqui, que o pessoal, que o André e o Góes idealizaram, que aí conta a história ali, por que os Bandeirantes foram para aquela região. Então, você ajuda também a contar a história da região. Eu recebo, assim, nós recebemos, né, tempos em tempos, um questionamento, eu posso fazer um desafio Deus me livre aqui na minha região?
cara, não tá liberado, pode, mas não é o desafio Deus Me Livre, não faz sentido fazer em outro lugar que não seja na Deus Me Livre, em São Bento Sapucaí, mesmo que eu sei que existem outros lugares, a própria Serrafina tem lá a descida da Pedra da Mina, tem ali a trilha do Deus Me Livre, o trecho do Deus Me Livre, né? E tem outros lugares também, isso não é uma exclusividade de São Bento. Mas eu acho que o que eu sugiro, o aconselho é o seguinte, é, a partir do conhecimento local, do que você, da vocação local, né? Descubra qual que é a história a ser contada, descubra o que deve ser valorizado, o que precisa ser valorizado ali, que é verdadeiro, que tem que ser verdadeiro, que tem que ser honesto, tem que ser contar uma verdade ali. E isso é a base, o resto é uma brincadeira, assim, eu vou contar uma historinha rápida aqui, que a gente estava fazendo um evento beneficente numa fazenda de recuperação de dependentes químicos em Araxá, interior de São Paulo, de Minas. E a gente ficou lá 34 horas correndo numa trilha que os internos abriram para justamente fazer isso. E enquanto a gente ficava correndo, o Felipe Ferrari foi de bicicleta de São Paulo até esse local, dava 570 quilômetros direto. E durante esse tempo, o pessoal ficava doando cestas básicas para essa instituição. Foi super legal, o resultado foi super bom. Mas, assim, em determinado momento, lá pela manhã do segundo dia, nós paramos para tomar um café e o pessoal interno, eles falaram, a gente tem essa brincadeira aqui, mostraram na parede, tinha o nome de uma pessoa, de um deles lá. Que era assim, era da sede dessa fazenda até a porteira de entrada, dava, se não me engano, dava 500 metros. Então, dava 1 quilômetro de volta. E a porteira ficava hora aberta, hora fechada. Então, a brincadeira é a seguinte, tinha que sair da sede entre eles. Nenhum deles era corredor. Eles não tinham experiência, cabeça de corredores, não eram corredores. Eles jogavam, no máximo, uma bolinha no futebolzinho ali no campo. Tinha que sair correndo, bater, abrir a porteira, se ela estivesse fechada, e descer. E aí eles marcavam o tempo. Daí o outro ia lá, fechava a porteira, voltava, marcava o tempo. Quem fizesse o tempo mais rápido, o nome dele ia para a parede e ele não precisava lavar a louça naquela semana. Então, assim, tá feita a brincadeira, tá vendo? Não tem, é isso, é um desafio, né? Podia dar um nome agora para ele. Mas, pô, tem que ter a parte esportiva disso é tranquila de fazer. O importante aí, sim, esse conselho que eu dou, é achar a verdade daquele local onde você gostaria de fazer, assim, uma verdade a ser contada ali sobre aquele local. E isso é a essência. A partir dali, a coisa acontece, né? Não, muito bom. Ô, João, pessoas ouvindo que quer ver o Deus Me Livre participar nessa energia e ver tudo que a gente está falando, fala como eles podem participar e Corpo Seco, quem quer participar, até participar fazendo a prova mesmo. Fala onde eles vão achar mais informações. Legal. Bom, primeiro, assim, convidar, né, quem estiver, o primeiro desafio, tá? Vou falar do desafio. O desafio acontece dia 30 de março de 2025, que é um domingo, né? Largada é às 7 horas da manhã, e aí são 3 baterias, elas vão acontecendo ao longo da manhã, e acaba o final ali, a premiação, toda aquela festa final é 11h30 da manhã, até às 11h30 acabou. Então, das 7 às 11h30, se você estiver por São Bento, ou na região, no dia 30 de março, gosta de corrida, ou tem curiosidade de conhecer, de ver essa energia, vai lá, apareça, será super bem-vindo. Com certeza, café você vai tomar um cafezinho, broa de milho vai ter um pé de moleque, e esse ano vai ter uma coxinha da rodoviária, que é muito boa. Então, pode chega lá, se tiver um sino, leva o sino, ajuda a fazer um barulho e apoiar os atletas lá, gritar dos atletas. Meu, isso tem um valor enorme, assim, ajuda demais. E ajuda a construir essa energia da qual a gente falou aí. E agora, se você não está
Esse ano também vai ter uma novidade lá, né? Nós vamos fazer ano passado a gente fez assim uma brincadeira ali, meio que no susto, mas esse ano a gente vai dar uma organizadinha um pouco melhor, organizada padrão desafio, né? Que sempre é mais, né, mais solto assim, a organização. Vamos fazer um desafio Kids. Uma Kids, não, um desafio dos PA, né? Vamos fazer assim, entre a primeira e a segunda bateria, entre a segunda e a terceira. Então nós vamos dividir mais ou menos por idade e vamos botar ali para subir a rampa, quem for mais novinho, e subir a rampa e o pasto, quem tiver uma idade um pouquinho maior. E vamos botar a molecadinha ali a brincar também, a correr, a sentir a energia, o apoio, né, a vibração ali da galera. Então, quem puder, quem estiver em São Bento, quem for assistir, tá com o filho, tá com a filha, tá com as crianças, leva, vamos brincar, botar para brincar. A gente promete, garante que vai ser legal. Mas não vai estar chovendo, se estiver chovendo. Cara, não mudou nada. Os últimos 3 anos choveu, não mudou nada. A gente se divertiu igual, molhado, debaixo de chuva, pisando na lama, deu a mesma diversão, a mesma energia. Então, se o tempo tá ruim, o carro chega, se o carro não chegar até lá em cima, que não tem lugar para parar, para um pouquinho mais para baixo, caminha ali 500 metros. É de boa, o lugar é bonito, compensa, vale a pena. E quem não estiver na região, quiser acompanhar o desafio, aí no Instagram do desafio, que é Desafio Deus Me Livre, Instagram Desafio Deus Me Livre, já localiza lá. Nós vamos fazer, a gente sempre faz lá, uma transmissão, principalmente dos principais momentos. Se não de todo ele, né? Mas pelo menos os principais momentos. Assim, o início, ali algumas passagens de atletas, o anúncio dos resultados da primeira, da segunda bateria, e a final, com certeza, a gente vai transmitir, então dá para acompanhar ali pelo Instagram também, tá? Do desafio era isso. Do Corpo Seco, nós temos algumas vagas, então são só 50 atletas, tá? Na Maldição do Corpo Seco. Ela acontece dia 21 de junho, tá? Largada à meia-noite, de sexta para sábado. Não tem lua, ano passado era lua cheia, esse ano é lua nova, então vai ser uma noite bacana, gostosa para correr, friozinho. Então, nós temos ainda 6 vagas, são 50 atletas, tem 6 vagas ainda livres, disponíveis, para conhecer mais e para fazer uma pré-inscrição, porque a Maldição do Corpo Seco ela tem pré-inscrição, uma avaliação simples de currículo, para ver se o atleta tem experiência prévia, né? Porque também, como são só 50 vagas, seria até desonesto aceitar um atleta que não tem experiência de provas longas e não vai, né? Provavelmente não vai conseguir concluir, daí vai sofrer e não vai se divertir e não vai ter a experiência de concluir o evento. Então, a gente faz uma avaliação de currículo prévia ali para ver se o atleta tem condições de ir brincar mesmo para lutar pelas 15 voltas, no caso masculino, ou 13 no caso feminino. E Eu tenho atleta lá esse ano, hein? Qual que é o seu? Oslani. Oslani, sim. Mas vai fazer, viu? Vai fazer. Tem certeza, o Oslani é guerreiro. Motivadaço, ele tá bem animado. A gente tá, né? Legal. Talvez você tenha dois atletas fazendo, Victor. Tem que ver se esse currículo. Eu vou fazer, eu vou colocar meu nome aí, tomara que ele vai aceitar. Vamos ver, vamos fazer uma avaliação, né? Eu vou pedir ajuda, inclusive agora, vou pedir ajuda do Vitor para avaliar esse currículo, viu? Meu Deus, Victor, fala coisas boas, por favor. O Oslani foi super. Pô, a gente bateu um papo quando ele fez a inscrição. E uma coisa eu vou contar aqui, tá? Agora eu vou contar. Eu não falei isso para ele. E eu vou contar aqui. Ele vai ficar sabendo através do Ultralado. Seu B já tá de olho nele, viu? Desde o ano passado, lá da participação dele, seu B já tá de olho nele. Esse ano já tá meio fechado lá, mas eu acho que pro próximo tem muita chance. Seu B já tá notando muito lá os aninhos. Legal demais, viu? E assim, então é isso. O
o Instagram é a Maldição do Corpo Seco, né? No Instagram. Lá tem o link para pré-inscrição. E já tem ali os atletas, estão quase todos lá, né? Eu acho que está faltando três publicações aqui de atletas, mas estão quase todos lá já. E é isso, e vai ser, pô, divertido demais. Quem quiser acompanhar também no dia 21 de junho, a gente vai ter lá, se faz durante a madrugada, durante a parte da manhã, a gente vai fazendo algumas entradas com os vídeos contando, mostrando quem está liderando, como é que estão as passagens dos atletas. A gente vai contando um pouquinho ali de cada momento para quem está longe e acompanhando também. Eu teria, assim, a gente faz muito do que nós gostaríamos de ter. Se eu não estivesse participando dessa prova, eu gostaria de ficar acompanhando, para ver o desempenho de cada um, para ver o sofrimento de cada um, como tá desempenhando ali. Isso é legal demais, assim. A gente gosta disso, né? Não adianta, curte demais esse tipo de coisa, então nós vamos entregar isso através do Instagram também, a gente vai fazer esse acompanhamento lá. João, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Para seus eventos também. Eu falei sobre os organizadores de grandes provas, como a gente não vai vendo todas as coisas nas bastidores, mas com eventos que parecem tipo, um evento pequenininho, ainda é muita força, ainda é muita energia, ainda mais é muito amor que vai colocando para criar essas coisas. Que muitas vezes pessoas não vão entendendo, mas com o tempo, como a gente está vendo com o Desafio Deus Bem Livre e com o Corpo Seco, pessoas vão pegando a ideia com o tempo e vai abraçando, e com o tempo esses eventos viram coisas que a gente nunca imaginou seria possível. Vai muito além de só uma pessoa, mas no início, normalmente é uma pessoa dando uma força incrível para realizar esses eventos. Então, muito obrigado por essa força. Quando eu vou vendo pessoas me reclamando sobre o cenário de trilha no Brasil, a gente não tem disso, a gente não tem isso, a gente não... Tarará. Eu sempre estou no ponto para mim, tipo, puxa, se não está vendo, isso é muita oportunidade. É a oportunidade para a gente criar o cenário que a gente quer nesse país por volta das trilhas. Então, eu vou vendo pessoas, tem poucas pessoas igual a você, mas eu vou vendo pessoas fazendo coisas que você está fazendo. Nossa, eu tenho muito respeito e muita admiração para você. Então, muito obrigado por tudo. Que isso, não, acho que nem conheço todas essas palavras aí não, viu? Tô emocionado aqui, gostei demais. Não, gostei demais de participar. Eu acho que assim, só resumindo uma palavra, acho que as coisas têm que ser verdadeiras, né? Se você acredita nisso, você é o seu sentimento, você faz daquele jeito ali, porque vai ser natural sair daquele jeito. E isso, volto a dizer assim, Roger e Vitor, é um sentimento de todos ali que participam, tá? É uma grande equipe. Eu sinto assim, eu acho que a cada momento, se pudesse, quando a gente tenha o espaço para falar ali do desafio, principalmente do desafio, seria legal ter várias pessoas juntas falando, porque cada um com certeza vai falar com o mesmo sentimento, com o mesmo brilho no olho, com o mesmo amor, porque todos que participam ali, a boa parte está desde o início, e quem vai entrando é porque tem o mesmo sentimento, e entra naturalmente. A gente não faz, não tem processo seletivo para entrar, vai entrando naturalmente, a pessoa quando vê já está envolvida ali, está ajudando e está todo mundo fazendo a coisa acontecer. Isso é legal, que é de coração mesmo e é de sentimento, é um sentimento que a gente acaba transformando em evento, seguindo sempre digamos assim, as diretrizes do Seu Beija, né? Nunca esquecendo do Seu Beija. Massa, gostei também. Eu acho assim, se eu pudesse falar uma palavra, é autenticidade, né? Parece uma coisa à toa, mas é difícil você alinhar
a sua visão de mundo com as suas ações, né? Quando essas duas coisas estão compatíveis, eu acho que é quando a gente está feliz mesmo, que a gente pode ser a gente mesmo, expressar, né? Então, acho que a gente encontra no Deus Me Livre, por exemplo, essa ressonância, né, da nossa visão de mundo, encontrar ação e compartilhar com outras pessoas. Acho que foi isso que eu tive lá na minha passagem lá, né? Eu senti uma coisa autêntica e é isso. Boa leitura, Vitor. Gostei, uma boa leitura. E concordo. Eu acho que é isso mesmo. E é muito difícil, né? Você transformar aquilo que você acredita e que você idealiza, fazer isso se transformar em algo concreto, algo que está acontecendo, um evento, em alguma coisa. E quando a gente consegue chegar, pelo menos perto disso, é satisfação, né? Realização. Isso eu acho que a gente está conseguindo, mas também, assim, não adianta você ter uma crença, um sentimento, e as pessoas que estão vendo não enxergarem que isso está acontecendo também, né? E eu acho que isso, vocês participando, vocês sentindo, vocês vibrando, eu volto a dizer, tem 3 vídeos do Roger, vocês dois indo para a prova. Aquele vídeo que vocês estão procurando, Roger, a Broa, e você e o Oslani, e depois no dia seguinte indo embora, aquilo ali para mim eu assisti várias vezes aquilo depois, porque assim eu falava para minha esposa assim, ó, esse é o espírito, os caras conseguiram captar o espírito. Daí ela falou assim, mas eu não tô entendendo o que eles estão falando. Eu disse, então, mas é isso aí, esse é o espírito, pô. Mas é muito assim, é muito desafio. Aquilo lá vocês conseguiram pegar a essência, cara. Eu acho demais, aqueles vídeos eu acho demais. Gente, muito obrigado por essa viagem no outro lado. E, nossa, eu tô animado para a próxima vez. João vai viajar com a gente de novo. Abraço grande, boas noite, todo mundo.